Olá, meus amigos. Nós queremos agradecer a vocês pela audiência na nossa plataforma digital www.ceotv.com.br. Nós agradecemos a audiência de vocês, tanto no Brasil quanto no exterior. Neste episódio número 9, nós teremos a honra de contar com a presença da doutora Ana Cláudia Ottumi, que explicará para todos nós, ou melhor, nos dará uma aula do que será a reforma tributária brasileira. Vamos conhecer o currículo da doutora Ana Cláudia Ottumi. Ela é advogada em São Paulo, doutora em Direito Econômico Financeiro pela USP, mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo, MBA em Finanças pelo IBMEC São Paulo INSPER, graduada em Direito pela USP e Administração de Empresas pela FGV São Paulo. É professora convidada dos cursos de pós-graduação, incluindo FIPECAF, IBDT, IBET, FDV e Universidade de Zurique. É membro do Comitê Internacional do WIN, Women of IFA Network, membro do Practice Council do NYU International Tax Program, Chair da filial brasileira do STEP, Society of Trust and State Practitioners, membro do Conselho de Administração do Financial Planning Standard Board e Fundação Visconde de Porto Seguro. É um prazer e uma honra para todos nós da CEOTV contar com a presença da doutora Ana Cláudia Ottumi. Bom, acho que a gente tem que fatiar nossa discussão em alguns aspectos. Primeiro, entender, né, como é que se caminhou para ter essa confusão tributária que nós temos e quais são os problemas, quais são os principais pontos atuais. Depois, entender essa questão do que pode vir adiante e também entender e conjugar entre o que é hoje, o que pode vir a ser esses pontos levantados aí pelo ministro Paulo Guedes. Nossa Constituição de 88, o primeiro grupo de reforma tributária formado após a Constituição de 88 já foi em 89 e 90. Ou seja, nos anos 90, no começo dos anos 90 já se falava em fazer reforma tributária. E ao longo de tantos anos, de 88 para cá, de fato nós tivemos uma série de reformas tributárias, mas sempre aumentando a complexidade do sistema, sempre aumentando ou o número de tributos ou a carga tributária. Eu sempre costumo dizer para as pessoas que eu não conheço nenhum país do mundo, e olha que eu conheço aí pelo menos uma visão geral, né, de sistema tributário de diversos países, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha na Constituição Federal tantas regras como a nossa. E, adicionalmente, se a gente pegar alguns tributos, por exemplo, o caso do ICMS. O ICMS na Constituição Federal é quase um regulamento do ICMS. E aí a coisa fica amarrada a tal ponto que tudo que se quer alterar no ICMS precisa de emenda constitucional, porque está na Constituição. Então, deixa o nosso sistema extremamente engessado. Fora isso, eu queria lembrar a todos que no início dos anos 90, a nossa carga tributária estava em torno, estava ao redor aí de 27%, 27, 28%. E o que aconteceu dos anos de 94 em diante, né? Vamos dizer, nos anos do Plano Real? O que aconteceu foi um sucessivo aumento de carga tributária. Nós tivemos ano que chegamos a 36% do PIB, agora, nos últimos anos, estacionado entre 32% a 34% do PIB, mas se eu for olhar, isso é a média ou a mais que a média dos países da OCDE, né? Ou seja, a gente tem uma alta carga tributária no conjunto, vamos dizer, no conjunto da obra. E, além disso, de ser uma alta carga tributária, o Brasil tem uma baixa, o que a gente chama de retributividade. Qual que é a retribuição que o cidadão recebe pelo seu dinheiro?
Então, num ambiente de alta carga tributária somada a uma baixa retributividade, tem-se que no Brasil a gente tem um problema muito sério estrutural, que é o fato não só das pessoas não gostarem de pagar tributos, porque isso em nenhum país do mundo as pessoas gostam de pagar tributos, mas as pessoas fazerem de tudo para evitar a tributação, tanto medidas legais, que são justamente as lacunas da lei, né, as lacunas da lei, quanto também medidas ilegais. E aí a gente tem um grande problema, que o volume de sonegação é gigantesco. Há estimativas de que para R$ 1 recolhido, há pelo menos mais R$ 1 sonegado. Eu acredito até que isso tenha reduzido ao longo dos anos pela nota fiscal eletrônica e tudo mais, mas fato é que não deve ser mais 1 para 1, mas é um volume gigantesco de sonegação. E a sonegação ela é socialmente aceitável. As pessoas que deixam de pagar imposto, elas se sentem poderosas, elas se sentem espertas, elas justificam para todo mundo que é melhor o dinheiro ficar no bolso dela do que ir para o bolso daqueles corruptos. Só que as pessoas esquecem que a sonegação ela é tão danosa quanto a corrupção. A corrupção retira o dinheiro que entrou, e a sonegação não deixa o dinheiro entrar. Né? De um jeito ou de outro, os governos ficam à míngua, e a gente está vendo na pele, nesses últimos anos, e especialmente agora, nessa época de pandemia, o impacto de você não ter dinheiro para pagar minimamente contas básicas do dia a dia dos governos. Né? Então, essa alta carga tributária, somada a essa baixa retributividade, né, faz com que você tenha uma dificuldade arrecadatória muito grande. Por ter uma dificuldade arrecadatória muito grande, o que aconteceu ao longo dos anos? Foi se criando mais mecanismos de controle e declaração disso, declaração daquilo. Veja, só para cruzar informação de pessoas físicas. O que foi criado de sistemas? Criado o sistema de informação de cartão de crédito, sistema de informação de imóveis, né? Ou seja, as imobiliárias e os cartórios tendo que dar informação. Assoma-se a isso informação sobre operações bancárias. Médicos e dentistas e clínicas passaram a fazer uma declaração especial, né, só para a Receita conseguir cruzar mais facilmente aquilo que eu digo que gastei em despesa médica. O que é isso? Também é uma permanente desconfiança do fisco em relação ao contribuinte. No campo das empresas, a mesma coisa. É declaração disso, cruzamento daquilo, arquivo eletrônico daquilo outro, são sistemas e mais sistemas de informação e cruzamento de informação. Então, isso vai criando uma complexidade ao sistema grande. Além disso, soma-se a isso o número de tributos que você tem. Enquanto outros países têm um tributo para o consumo, ou 2 no máximo, né? A maioria dos países tem um imposto sobre valor adicionado ou agregado, o famoso IVA, e tem o imposto sobre os produtos supérfluos, né? O imposto seletivo, o excise tax. No Brasil, a gente tem pelo menos 5 tributos, né? O PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI. Isso, se você for ver, no geral, porque caso a caso você pode ter mais tributos. Como nos combustíveis, você tem que adicionar CID combustíveis. No caso das telecomunicações, você adiciona FUST, FUNTEL, né? E assim por diante. Então, o número de tributos, número de legislações. E aí, quando o ministro fala da questão, né, de quem tem força política consegue exceções, a nossa legislação também é permeada por exceções. E exceções que fazem com que a vida do contribuinte acaba sendo tanta exceção da exceção da exceção, que além de você analisar regras, você tem que ver se você não está em alguma das exceções. Né? E não é à toa
que vocês têm sistemas para fazer hoje a revisão aí, né, do compliance tributário. Hoje em dia, não se consegue mais fazer uma análise do compliance tributário simplesmente com, vamos dizer, com papéis impressos, uma pilha de papel impresso e uma pessoa revisando. Eu preciso de sistemas, eu preciso de inteligência em cima disso, né? Então, ou seja, o nosso sistema é uma alta carga tributária, uma baixa retributividade, um alto número de tributos, uma falta de confiança entre fisco e contribuintes, gerando a necessidade de um controle muito estreito, né? E toda uma complexidade de controle aí do sistema tributário. Bom, e aí vem a famosa sonhada reforma tributária, né? A sonhada reforma tributária. E, mais uma vez, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente sonha, porque, como eu falei, a gente vem tendo, ao longo dos anos, uma série de reformas para aumentar a tributação. E agora seria a sonhada reforma tributária? Eu diria que não. Não no seguinte sentido. Primeira premissa, não vai ter redução de carga tributária em qualquer reforma que se faça. Nós, enquanto sociedade, temos que lutar para que não haja aumento de carga tributária, mas redução certamente não haverá. Estamos no 6º ano de déficit fiscal. O déficit fiscal desse ano é um déficit fiscal nunca antes sequer imaginado, né? Não é nem sequer visto, é sequer imaginado. Então, a chance de você ter uma redução da carga tributária, eu diria que é zero. Então, quem está esperando uma reforma tributária para pagar menos imposto, isso não vai existir. Tá? Então, não vai ter uma reforma tributária para se pagar menos imposto. A segunda premissa, não se sai de um sistema de uma alta complexidade para um sistema simples do dia para a noite. Então, também não adianta achar que a reforma tributária vai virar uma chave e tudo vai ficar mais simples, sem nenhum preço a se pagar por conta disso. Então, acho que outra coisa é que haverá certamente um período aí de transição para se chegar num sistema melhor, até porque o nosso sistema, como eu falei, ele é extremamente complexo, extremamente, né, todo amarrado com sistemas, com controles e tudo isso que não é do dia para a noite que se desfaz. E aí vem os projetos efetivamente em curso, né? E aí dos projetos, a gente tem 2 grandes blocos aí de projetos. O primeiro grande bloco de projetos é a PEC 45 com a PEC 110, né? Elas são diferentes, mas seriam irmãs gêmeas não idênticas. Elas são parecidas, elas são bem parecidas, não são idênticas. E no segundo bloco, a proposta do governo federal, aí da reforma chamada fatiada, mas que na verdade é a reforma de tributos federais, não é uma reforma mais ampla de tributos estaduais e municipais. Então, ela é sim uma reforma importante, mas, de qualquer maneira, uma reforma que vai vindo até, segundo a informação deles mesmos, né, essa reforma viria aí em fases, pelo que eles vêm divulgando. Vamos falar de cada um desses grandes blocos. E aí, começando pelo que já estava em discussão, que é a PEC 45 e a PEC 110, né? A PEC 45, a PEC 110, ela é resultado do projeto que por muitos anos foi evoluindo, né? Que foi do deputado Luiz Carlos Rauli, que não foi reeleito para essa legislatura, mas o que era o projeto do Luiz Carlos Rauli se tornou aí a PEC 110. E a PEC 45, que é o resultado, que é do deputado Baleia Rossi, mas é resultado de mais de 5 anos aí de trabalho do grupo
né, o grupo do Centro de Cidadania Fiscal, o CECIF, liderado aí pelo Bernard Api, pelo Eurico Santi, pelo Isaías Coelho, que eles foram analisar sistemas de imposto sobre valor agregado em diversos países e depois, ao longo desses anos, eles foram conversando com diversos players, aí com governos, com fiscos, com academia, né, com várias universidades e tudo mais. Então, e a proximidade entre a PEC 110 e a 45 é porque, ao longo desses anos, várias vezes eles estiveram com o deputado Raul, e o deputado Raul foi já, na época ainda como deputado, já foi absorvendo algumas ideias, e aí porque a 110 e a 45 elas têm bastante proximidade, né, no seu coração, que é o quê? Unificação de tributos. Unificação de tributos, no caso da PEC 45, unificação dos 5 primeiros tributos sobre consumo, né, PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, e no caso da PEC 110, agregando a esses tributos sobre consumo, alguns outros tributos, a CID combustíveis, o salário educação e os IOFs, então agregando um pouco mais de tributos. Mas, em essência, os dois projetos são muito parecidos porque se propõem a ter uma única tributação sobre o consumo. Essa única tributação sobre o consumo é o sistema que se usa em praticamente 100 países. Ou seja, é o sistema que ajudaria a igualar o Brasil, né? Há outros países, inclusive competidores de capital estrangeiro, e ajudaria o estrangeiro a entender como funciona a tributação sobre o consumo, e também ajudaria a nós, tá, para que nós possamos saber o quanto de imposto a gente paga em cada produto que nós compramos. Você tem a obrigação, as empresas têm a obrigação de colocar na nota fiscal a carga tributária, né, dos produtos. Só que se você vai ao mercado, por exemplo, a carga tributária que vem na nota fiscal é uma carga tributária média, né, da estimativa dos produtos. Você não sabe exatamente quanto de imposto você paga em cada um dos produtos. Quando a gente fala aqui da conta telefônica, né, 25% já é ICMS, as pessoas já acham, nossa, que absurdo. Mas a gente compra no dia a dia vários produtos que têm 50% de imposto, que tem muito mais imposto. Então, e na hora que eu não sei quanto eu tenho lá de carga tributária, eu posso achar que eu não estou pagando imposto, que eu não estou gastando com imposto, mas eu estou. Né? Então, o imposto sobre consumo no molde do IVA, ou nos moldes do que usa os Estados Unidos, que os Estados Unidos não usa IVA, usa imposto sobre venda, né, o sales tax, ajuda a todos nós sabermos quanto a gente está pagando de imposto, né, o quanto que a gente teria aí de pagamento de imposto. Uma crítica que se faz muito forte a esses projetos é a questão de que eu centralizo a arrecadação num ponto só e centralizo a maior arrecadação do Brasil, porque o Brasil é o país que mais arrecada sobre consumo. A maioria dos outros países, todos os outros países, a arrecadação sobre consumo é muito, muito importante, mas eu não tenho países do mundo que chegam a quase 70% no combinado de todas as arrecadações, né, que chegue a quase 70% de tributação sobre consumo. Então, você coloca esse montante de tributo numa mão só, né? E aí viria a forma de divisão. E a questão é, bom, vamos ter um comitê para fazer a regulação disso. O receio dos estados e principalmente dos municípios. Como é que eu garanto que
a minha parcela, a fatia que eu vou ter disso daí, é a fatia justa, né? Então, tem uma discussão aí quanto à implementação disso muito forte. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar, tem que ver que o sistema atual, da forma como está, é muito confuso, né? O sistema como está não ajuda o desenvolvimento das empresas, o sistema como está cria uma série de inconsistências. Você tem aí tipos de atividade que não sabem se pagam ICMS ou se pagam ISS, né? Ou seja, e aí eu vou que tipo de tributo que tipo de tributo eu vou pagar? É o ISS ou o ICMS? Agora, nesse mercado da economia digital, isso vem crescendo, né? Essas brigas aí entre o que é o ICMS e o que é o ISS. Então, eu tenho essa indefinição. E a outra coisa do sistema atual, que é ruim, é o fato também, né, além dessa complexidade e tudo mais, é que é fato que muitos estados e muitos municípios não estão conseguindo gerar arrecadação suficiente para se sustentar. Eu tenho um problema de déficit fiscal no governo federal, e o governo federal pode emitir dívidas, e tem um problema ainda maior nos estados e municípios, que aí é uma dificuldade muito maior para a captação de recursos e tudo mais. Então, eu tenho um sistema federativo tributário que causa uma confusão, não ajuda os negócios e até agora não está ajudando também a ter um sustento desse Estado. Outra crítica que se faz é a questão de que no projeto do Imposto sobre Bens e Serviços, que seria o IVA brasileiro, teria-se uma única alíquota ao final de um período de transição, né? Ao final do período de transição, teria-se uma única alíquota. Essa única alíquota não é uma invenção do grupo que, vamos dizer, que está trabalhando na reforma tributária. Por quê? Porque vários países usam alíquota única. A questão é que hoje você tem situações de produtos que pagam 50%, 60% sobre consumo, e você tem o caso de produtos que pagam zero, perto de 0, 5, 10%. E aí você joga todo mundo para 25%. Aqueles que estão em 5, 10, 0, 5, 10, 15 vão chiar um monte, vão reclamar um monte. Aquele que está em 50, 40, 30, 40, 50% está achando ótimo, né? Então, essa questão da alíquota única não é uma coisa fácil de ser implementada no Brasil, justamente porque hoje eu tenho uma gama, né, de opções aí tributárias, opções não, mas realidades tributárias que vão do zero, né, a 150%. Se a gente tirar as bebidas alcoólicas e cigarros, vão do 0 a 80% de tributação, né, sobre o preço final do produto. Então, é uma variabilidade muito grande. Então, essa questão de ter uma alíquota única é algo que é um dos gargalos aí desse projeto, que vai requerer aí muita discussão. A PEC 110 era um pouquinho mais flexível nas alíquotas e fala em faixas de alíquotas, que, a meu ver, acaba não sendo exatamente o que se adota em outros países, tá? Mas, por outro lado, pode ser que acomode melhor a necessidade aí brasileira. E antes da gente entrar no projeto do governo federal, acho que um ponto que é sempre um ponto a se destacar, né? Já faz muitos anos que o doutor Everardo Maciel, desde a época que ele era secretário da Receita Federal, ele sempre disse que
a gente não pode discutir o tamanho da carga tributária, a gente tem que discutir o tamanho do Estado. Por quê? Porque a carga tributária serve para financiar o Estado. E aí a gente vê agora, nesse momento, que o governo está andando com o projeto de reforma tributária e estacionou o projeto de reforma administrativa. Né? E o projeto de reforma administrativa seria igualmente importante, porque eu tenho déficit fiscal, então já estou gastando mais do que eu arrecado. Tem uma situação de crise que, independente da crise, né, quando um país chega a 30 e poucos % de carga tributária sem ter uma retribuição por isso, até tem um professor da USP que faleceu há não muito tempo, faleceu, que era o professor Gerd Rothman, que ele costumava dizer que o imposto de renda à pessoa física, por exemplo, não é 27,5%. É 27,5% mais a escola dos filhos que você tem que pagar. É 27,5% mais a segurança no condomínio que você tem que pagar. É 27,5% mais o plano de saúde que você tem que pagar. Né? Porque é justamente essa questão da baixa retributividade. Então, nesse ambiente de baixa retributividade, a gente precisa revisitar o tamanho do Estado. Né? E aí vem a questão de que a reforma administrativa que iria vir antes da reforma tributária, a gente lembra que foi anunciado diversas vezes, e em janeiro chegou a ser prometido para a semana que vem, parece até prazo fixo, né? Semana que vem, né? Toda semana que vem. E agora, numa das últimas entrevistas, o Paulo Guedes falou que não foi apresentado por falta de condições políticas. Mas é algo aí que seria bem importante. E aí vem a reforma tributária apresentada pelo governo, que é outra coisa que praticamente estava com prazo fixo também, né? Porque desde o começo do ano passado, desde que surgiu a PEC 45 no Congresso, aliás, até antes de surgir a PEC 45 no Congresso, o governo dizia que ia mandar o seu projeto de reforma tributária, que já estaria quase pronto. E aí, quando veio a PEC 45, de novo, vamos mandar. E aí vem, então, a CBS. Vem primeiro o plano fatiado do governo e aí a CBS. Vamos falar primeiro para depois a gente entrar nos detalhes da CBS, mas essa questão do plano das 4 etapas, né, da unificação de tributos federais, que é essa CBS, depois transformação do IPI no imposto seletivo, depois a reforma do imposto de renda, e quarto, a desoneração de folha de pagamento, com o surgimento do imposto sobre transações, que na verdade é a CPMF remodelada. Né? Vamos dizer claramente, apesar do governo não estar querendo chamar de CPMF, querer dizer que não tem nada a ver com CPMF, é a CPMF remodelada. Então, no caso vamos começar assim, de baixo para cima, né? No caso da CPMF, o Imposto sobre Transações, ou ele até surgiu hoje uma expressão de microimposto sobre transações. Eu queria lembrar a todos o seguinte: quando o IPMF, denunciando a idade, né, denunciando que eu tenho que pintar o cabelo toda semana aqui, né, mas eu já trabalhava na área tributária quando surgiu o IPMF, em 93, a gente tinha uma época de inflação galopante e juros, e aí juros de aplicação financeira gigantesco, leia-se na casa de 40%, 50% mais de inflação. Então, naquele momento, uma alíquota de 0,20 era quase que era muito baixo. O IPMF durou 93, 94, 93 eles tiveram que devolver o dinheiro, porque foi declarado inconstitucional pelo Supremo, e aí em 96 vem a CPMF. Quando em 96 veio a CPMF, a Selic, veja, 96 era pouco tempo depois do início do Plano Real. A Selic ainda estava na casa dos 30%. Então, você tem uma tributação de 0,20 ou 0,38 mais tarde,
num ambiente que você tem uma Selic de 30%, né, é uma coisa. Quando a CPMF foi extinta, a Selic estava em torno de 14%. E agora eles querem trazer a CPMF de volta, travestido de alguma outra coisa, chamando de imposto sobre transações financeiras eletrônicas, né, colocando uma coisa bonita, falando, para aproveitar a pujança da economia digital. Eu queria lembrar a todos aí, eu estava até brincando com o pessoal que trabalha comigo, que só a minha tia Marlene, que ainda faz transações na boca do caixa, porque a gente fica até brincando com ela que ela precisa parar de quarentenar dentro do banco, né? Vai poder dizer que não quer pagar esse imposto, porque todas as transações financeiras hoje são eletrônicas, e mais, o Banco Central vai colocar em vigor o PIX. O PIX, o que é? Vai ser um sistema substituto aí de TED DOC para transferência automática. Transferência automática o quê? Eletrônica. Né? A TED e o DOC já são transferências eletrônicas também. São transferências eletrônicas com algum prazo. TED de algumas horas e o DOC de um dia, mas a gente só tem transação eletrônica. Então, querer dizer que não é a CPMF, realmente é só para disfarçar e tentar tirar, né, a pecha de que a CPMF era um mau tributo e, portanto, agora a gente está inventando alguma coisa nova. Mas não é o novo, é o velho travestido, só que é o velho travestido com uma alíquota de 0,20, que numa cadeia produtiva pode incidir 8, 9, 10 vezes, né, num país cujo juro básico da economia é 2,25. Então, eu estou falando que em cada transação, né, em cada uma das transações, eu vou estar cobrando aí, né, 8,89% da taxa Selic por transação. Se eu considerar que numa cadeia produtiva eu posso ter aí 8, 10 transações pelo menos, né, eu estou falando justamente que ao longo dessa cadeia eu vou simplesmente zerar aí qualquer tipo de remuneração, né, do dinheiro no tempo. Então, é um tributo extremamente alto. E justamente por conta da antipatia, a gente está vendo o governo colar várias coisas da nova CPMF. Bom, em relação ao que o ministro Paulo Guedes vem falando quanto a essa tributação digital, tributação sobre transações digitais, uma coisa que me preocupa bastante é que essa nova tributação virou justamente a moeda de troca para tudo. Já foi falado que ele consegue ajustar a tabela progressiva do imposto de renda se tiver o novo tributo, se a desoneração da folha é atrelada a isso. Houve até uma discussão quanto à redução da CBS para prestadores de serviço, se houver a nova tributação. Então, é uma preocupação muito grande, porque é um tipo de tributo danoso, é um tipo de tributo que de fato, ele é cumulativo, ele é inflacionário, e ele tem uma alíquota muito alta para os dias atuais, né? E, ao mesmo tempo, o governo está contando com esse tributo como se fosse a tábua de salvação, aí, a salvação de todos os problemas do governo federal. E isso, de fato, pode ser uma decepção, pode ser que, assim, que, de fato, mesmo com todos esses argumentos, né, que não se consiga, que o governo não consiga aprovar essa tributação, e eu espero que, de fato, o Congresso não deixe passar esse imposto sobre transações, e, mais uma vez, que ninguém se engane, é a CPMF renomeada, é uma CPMF ajustada aí com um charme de ser digital, mas hoje todas as transações que fazemos são transações eletrônicas digitais, né? A gente não tem mais transações financeiras, entre aspas, físicas, exceto uma situação ou outra que você paga em dinheiro, mas basicamente hoje o mercado funciona
a base de transações digitais e, portanto, a base de tributação, o próprio governo admite que é uma base de tributação ampla. Doutora Ana, numa recente entrevista do ministro Paulo Guedes, ele trouxe um dado muito interessante, que 33 milhões de brasileiros têm carteira assinada, 26 milhões de brasileiros estão no programa do Bolsa Família e nós temos 38 milhões de invisíveis. A gente gostaria de saber, são essas pessoas que efetivamente vão sentir no bolso na hora de comprar os seus produtos essenciais? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que lembrar que toda vez que se aumenta a tributação nas empresas, no final das contas, está aumentando a tributação sobre todos nós. E a tributação sobre consumo, de maneira geral, não é uma tributação que se faça justiça social. Por quê? Porque se o mesmo pãozinho, né, que uma pessoa de uma classe C, D e E possa comprar, é o pãozinho que a classe ABC também vai consumir. Né? Às vezes tem alguma variação aí da qualidade, da forma de produção, mas no final das contas a tributação acaba sendo a mesma. E, obviamente, o imposto sobre consumo pesa muito mais no bolso das classes menos favorecidas do que das classes mais favorecidas. Isso de tal maneira que, realmente, essa tributação sobre consumo, ela não é uma tributação que faça aí qualquer tipo de justiça social, né? E, nesse ponto, toda vez que a gente fala, bom, as empresas estão reclamando que vão pagar mais tributos. Que absurdo, essa empresa grande não quer pagar mais tributo. Veja, não é a empresa grande querendo pagar ou não mais tributo. Toda vez que uma empresa grande ou pequena paga tributos, ela repassa isso no preço. Né? Ela acaba repassando isso no preço. Então, no final das contas, a tributação ocorre sobre as pessoas, sobre cada um de nós, né? Ou seja, a tributação recai sobre o meu carrinho de supermercado, mas recai sobre o carrinho de supermercado daquela família que é beneficiária do Bolsa Família ou de outros programas do governo, recai sobre aquele que recebeu o auxílio emergencial e vai usar o dinheiro para fazer as compras aí para a família, né? Então, a tributação sobre consumo, sem dúvida nenhuma, é uma tributação que ela não enxerga diferenças sociais. A gente tem uma tributação, aí a tributação do imposto seletivo, que pode tornar produtos supérfluos e produtos que se queira reduzir o consumo mais caros, como é o caso de bebidas, é o caso de cigarros, né? Então, você tem essa situação, mas, de qualquer maneira, a tributação sobre o consumo, de uma maneira geral, é uma tributação que não favorece uma distribuição de renda, que o foco dessa tributação não é a distribuição de renda, não é, coitado do sujeito que é do Bolsa Família, está pagando mais ou menos imposto, tá? Então, de fato, a gente tem esse efeito, sim. Toda vez que se tem um aumento de carga tributária sobre o consumo, sobre as empresas, esse aumento de carga tributária se reflete em preço dos produtos e serviços que essas empresas fornecem a todos nós. Recentemente, a última pesquisa do Banco Mundial sobre quantas horas as empresas precisam empreender para entregar todas as obrigações acessórias no Brasil, chegou a 1.501 horas. Queria saber, doutora Ana, qual é a sua impressão sobre esse número da pesquisa do Banco Mundial? Bom, em relação a essa pesquisa do Banco Mundial, cabe lembrar que o Brasil vem melhorando ao longo dos anos. Melhorando muito devagar, mas melhorando. Já tivemos em 2.600 horas, ou seja, já estivemos aí num montante muito maior de horas para cumprir obrigações tributárias. Baixamos para 1.900 e pouco e agora para 1.500. Então, o Brasil vem melhorando? Vem.
vem melhorando. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem, ao longo dos anos, começou-se a eliminar declarações em duplicidade. Então, antes eu tinha que fazer, dar informação no SPED quanto aos... eu tinha que dar informação no SPED e informação na DACOM, na Declaração de Contribuições, né? Tinha que fazer... Então, ao longo dos anos, o fisco começou a reduzir o número de obrigações acessórias e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, só para se ter uma ideia, as pessoas podem achar que de 2.400 horas para 1.500 foi um tremendo avanço. Por que a gente não pode comemorar? Nós não podemos comemorar porque ainda falta muito. O segundo país do mundo em horas é a Bolívia, com 1.500 horas. Ou seja, veja, o Brasil, 1.050 horas, desculpa. O Brasil com 1.500, Bolívia com 1.050. E são menos de 10 países do mundo em que se gasta mais do que 500 horas. Então, veja, se eu pegar os meus concorrentes de investimento, Chile, México, né, Peru, a gente está aí falando de horas na faixa de 300 a 400 horas. Então, você ter aí 1.500 horas para cumprir a obrigação tributária, e quando o Banco Mundial fala em cumprir a obrigação tributária, o que é o cumprimento das obrigações tributárias? É, na verdade, uma simulação de quanto seria gasto por uma empresa média, né? Então, um trabalho muito criterioso, feito já há muitos anos, em parceria com a PwC, em que se simula aí as obrigações acessórias de uma empresa média. E, portanto, se eu for olhar o quanto se gasta no Brasil, é muito. Nos Estados Unidos, que tem um sistema complexo, lá são 175 horas. Né? No México, são 300 e tantas horas. No Chile, são perto de 300 horas. Então, veja, a hora que uma empresa multinacional vai escolher onde vai ser o próximo investimento, né? Se vai ser no Brasil, no Chile, no Peru, né? A chance dessa empresa escolher outro local que não o Brasil para um segundo investimento é real. É real porque muitas vezes os grupos empresariais vêm para cá, né, e sofrem muito com o primeiro investimento. E mais que isso, tem uma série de brasileiros indo fazer negócios fora do Brasil pela complexidade do sistema brasileiro. Não é só o afastar o investidor estrangeiro, mas também afastar, né, novos investimentos no Brasil. Então, essa pesquisa do Banco Mundial, ela reflete bem essa complexidade, e as 1.500 horas é uma empresa média, né, brasileira, ou seja, eles não pegaram nenhuma empresa altamente complexa. Deve ter empresas que gastam muito mais do que 1.500 horas, né, a gente pode... Certamente tem empresas aí gastando muito mais tempo do que isso. Em recente coletiva, o Ministério da Economia colocou alguns pilares para essa reforma. Entre eles seria que a reforma ela passaria por 4 etapas. Né? A primeira etapa seria o imposto sobre o consumo, que é essa primeira que foi apresentada, depois uma reforma no IPI, depois uma reforma no imposto de renda e, por fim, uma reforma para buscar a desoneração da folha de pagamento. Então, agora nós passamos a palavra para a doutora Ana Uthumi, que vai discorrer sobre a reforma apresentada recentemente aqui no Brasil. Certo. Bom, em relação à contribuição sobre bens e serviços, a CBS, ela tem a sua inspiração, sem dúvida nenhuma, na PEC 45. A legislação, ela busca trazer um regime simplificado, né, um regime simplificado aí para a tributação de bens e serviços. Porém, então, assim,
com créditos que eles estão chamando de créditos amplos, ou seja, com direito a acreditamento de todos os tributos, toda a CBS que se paga nas etapas anteriores. Essa questão de ser uma tributação mais simples é verdade. Então, a legislação da CBS, em termos de complexidade, nem se compara aí a legislação de PIS/COFINS, porque a legislação de PIS/COFINS ela tem mais detalhes aí na regra, mais exigências, e ao longo dos anos foi se formando todo um contencioso aí de PIS/COFINS, por exemplo, tanto de créditos, de poder ou não poder tomar créditos, quanto a base de cálculo, né? A gente viu a decisão do Supremo quanto ao ICMS na base de cálculo, quanto à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS. Então, a legislação, ela é mais simples, mas, porém, o problema dessa legislação é que, no final das contas, ela faz com que haja um efetivo aumento de carga tributária. E por que ela faz com que haja um efetivo aumento de carga tributária? Primeiro, ela está empurrando para o contribuinte um erro da própria União. Qual foi o erro? O erro foi a inclusão de ICMS, ISS e PIS/COFINS dentro da base do PIS/COFINS. E o Supremo Tribunal Federal já disse que não. Já disse que não para o ICMS, ainda não tem decisões finais para ISS, para o PIS/COFINS na própria base, o cálculo por dentro, mas é bem provável que, no final das contas, o entendimento vai ser o mesmo. O entendimento vai ser justamente pela incondicionalidade aí da inclusão de um monte de coisa na base de cálculo de um tributo que deve incidir sobre receita ou faturamento, né, como diz a Constituição Federal, e não sobre outros tributos. Então, esse é o primeiro aspecto. E, com isso, a alíquota sai de 9,25% para 12%. Aí eu tenho um aumento de alíquota. Então, daí o que o governo explica é que, bom, mas aí eu estou te dando mais créditos, então você tem uma base menor e uns créditos maiores. Os créditos maiores também é algo que é discutível. Por quê? Porque o STJ decidiu aí há pouco tempo, há algum tempo, mas não tão longo assim, que o direito a acreditamento não é o direito a acreditamento que está na cabeça da Receita Federal. Ele é mais amplo do que aquilo que a Receita Federal vinha permitindo. Então, o governo está tendo uma perda aí nessa briga judicial também de crédito tributário. Então, na verdade, o governo está empurrando essas duas contas, né? Está empurrando essas duas contas para o contribuinte, sob o pretexto, né? Sob o pretexto de que se trata aí de uma compensação. Eu estou te dando desse lado e aí eu estou tirando do outro. Não, é que até agora as empresas estavam pagando mais imposto do que elas deveriam, mais imposto do que aquilo que elas deveriam. Então, o 9,25 nominal não é a tributação real. A tributação real, obedecendo-se os comandos da Constituição Federal, obedecendo-se aí o que entendeu o Superior Tribunal de Justiça, né, a tributação efetiva, a tributação real, ela não é 9,25, ela é 9,25 menos essas deduções que estão sendo dadas na CBS. Então, na CBS, eles não estão melhorando do ponto de vista que agora eu estou fazendo um favor fiscal para todo mundo. Não, o sistema de crédito amplo já vinha sendo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e também o sistema, a questão da dedução dos tributos da base de cálculo do PIS/COFINS era outra coisa que os contribuintes já tinham também ganho e já tinham ganho do ICMS e já vinham ganhando aí dos outros tributos. Então, dizer que, olha, eu estou melhorando a sua vida e tudo mais, não é verdade. Então, eu posso sim comparar 9,25 com 12, sem ter que fazer descontos. Por quê? Porque
O que o fisco está descontando é o que o judiciário já tinha dito que o fisco não poderia cobrar, né? Então, ou seja, não é que o fisco, não é que o governo está sendo bonzinho com alguém, de jeito nenhum. O governo está reconhecendo as perdas dessas brigas judiciais. E a outra coisa é o setor de serviços. O setor de serviços acaba sendo muito, muito prejudicado, né? Por quê? Porque justamente o setor de serviços, várias empresas do setor de serviços vem pagando hoje em dia 3,65. Como é que você reorganiza o seu negócio para, ao invés de pagar 3,65, pagar 12%? Né? E lembrando, a lei, uma vez aprovada, tem um período de transição, um período aí para entrar em vigor de 6 meses apenas. Então, em 6 meses eu tenho que reorganizar meu negócio para poder conseguir cobrar os 12% do meu cliente. E mesmo se o cliente for corporativo, a gente sabe, e a gente sente na pele, né, Rodrigo, vocês também sentem bem na pele, a pressão que se tem dos clientes corporativos ou individuais de redução de preço. Aí eu vou chegar para ele e falar assim, não, tá bom, eu te dou um desconto de 5%, mas eu te acrescento 12%. Eu te acrescento aí pelo menos 9% aí, porque o governo está aumentando a minha tributação. Ou seja, como é que eu consigo? Então, não é verdade que os prestadores de serviço que prestam serviço para empresas, prestadores de serviços corporativos, não terão aumento de carga tributária. Ou seja, o governo está querendo induzir a um raciocínio extremamente simplista, extremamente simplista. É aquele raciocínio do seguinte, assim, o raciocínio simplista é quando você fala para o seu filho comer cenoura, porque quem come cenoura tem uma boa visão, e aí quando seu filho fala, mas como você prova que tem uma boa visão? A gente brinca com as crianças que, você já viu o coelho usando óculos? Não, então cenoura funciona para a vista. E o que o governo vem falando, não, os prestadores de serviço não vão ter aumento de carga tributária, porque eles vão repassar isso para as empresas, e as empresas tomam crédito. Mas veja, na cadeia inteira eu estou tendo aumento de carga tributária. Eu estou tendo aumento de carga tributária para quem paga 9,25%, porque hoje quem paga 9,25%, pelas decisões judiciais, já deveria pagar na mesma base que está a CBS, ou seja, sem ICMS, sem o próprio PIS/COFINS, na base de cálculo, sem o ISS, já deveria ter um direito maior de crédito. Isso é a STJ falando, não sou eu falando, já deveria ter um. Então, a legislação da CBS não é que ela exatamente aumenta o direito a crédito ou aumenta vamos dizer, e reduz a base de cálculo, ela reconhece aí, essas decisões judiciais, essas perdas que eles tiveram. Então, de fato, tem um aumento de 9,25 para 12, ou, pior ainda, de 3,65 para 12, como é o caso dos serviços de telecomunicações. Há cerca de 71 mil processos na Receita Federal e no CARF, sendo quase 20% do total relacionado a todos esses temas que a doutora Ana mencionou. Existe uma briga judicial enorme aqui no Brasil, no STJ, em relação ao PIS e COFINS, e isso representa 25% dos processos em que a PGFN atua. A questão do contencioso tributário no Brasil vem justamente do pouco diálogo entre fisco e contribuinte, e do ambiente extremamente confrontativo. Então, e nessa questão do ambiente confrontativo, a gente tem aí sempre aquela política de o fisco brigar por tudo e mais um pouco. É uma briga que tem mais de 10 anos. Essa briga começou há pelo menos 12, 14 anos, talvez,
E se naquele momento o governo tivesse parado para sentar e para analisar junto com os contribuintes e tudo mais, é bem provável que o próprio governo chegasse à conclusão que tinha problema mesmo, né? Que a legislação não estava perfeita mesmo. Só que não, ao longo dos anos o governo insiste, né, em manter aquela legislação tal como está, né, até que haja uma definição do Supremo Tribunal Federal, e aí a conta ficou gigantesca. Então, isso é parte da falta de abertura para um diálogo entre o fisco e o contribuinte, né? Essa postura de, não, estamos sempre certos e, portanto, não, são os contribuintes que estão errados, são os contribuintes que não deveriam estar aí nos atormentando por conta disso. E, além disso, e essa questão da falta de diálogo se percebe em várias frentes, né? A gente tem aí todas as empresas que passaram por compras e vendas, reorganizações, a famosa discussão do ágil, né, do ágil, e de tantas discussões aí, acabam travando as empresas, porque as empresas acabam tendo que conviver com contingências gigantescas, com contingências muito grandes, né? Então, acho que é um ambiente de litígio, é um ambiente muito danoso ao país. É um ambiente que, de fato, é um fisco policial, um fisco que não confia no contribuinte e que tem que brigar a todo momento. Tudo é motivo de briga, né? Então, não só o PiscoFins, mas são várias as situações aí de briga entre fisco e contribuinte. E brigas que poderiam muito bem ser evitadas. Em relação, e aí dizer que a CBS vai melhorar as brigas. A CBS só vai melhorar a briga porque eles estão importando para dentro da legislação o que o STF decidiu e o que o STJ decidiu. Se eles fizessem isso na legislação de PiscoFins, dava na mesma, né? Ou seja, não é que eles estão fazendo um grande avanço, não, eles estão jogando para dentro da legislação algo que já foi decidido ao longo de tantos anos, né? Depois de tantos anos de briga. A senhora considera essa proposta como uma reforma tecnicamente ainda carente? Então, e essa reforma vamos dizer, a reforma tributária proposta pelo governo, a CBS, por exemplo, vamos pegar CBS, depois a tributação do IPI, a tributação por a questão da tributação do imposto de renda, e a CPMF a gente já comentou, mas a tributação, essa questão do governo, o governo deveria atuar para participar de uma reforma tributária geral, e não ficar olhando só exclusivamente para o seu quintal. Por quê? Porque a gente está vendo também que quando falta dinheiro para estados e municípios, eles recorrem para quem pode emitir título de dívida no mercado, né? Eles recorrem para o governo federal. Então, dizer que o caixa do governo federal, né, é tão isolado assim de estados e municípios não é verdade. Então, eles deveriam colaborar aí para se ter uma reforma tributária mais abrangente. E do que foi apresentado, dizer que vai reformar o IPI é quase risível, pelo seguinte: o IPI, na Constituição, ele já é um imposto seletivo, e eles podem tirar alíquotas a qualquer momento, por decreto, não precisa de lei. A alíquota do IPI é reduzida por decreto. Então, chamar isso de parte de reforma tributária, dizer que vai zerar o IPI sobre outros produtos, tal, é decreto, não precisa de muita coisa. O crédito agrícola, na verdade, é a manutenção, né, de um crédito presumido para poder compensar aí a aquisição dos produtos agrícolas e tudo mais. Então, não é novidade, já existe isso com o PiscoFins. A questão dos produtos que a gente chama, né, do monofásico, que hoje pagam PiscoFins só numa determinada etapa, não dá para a gente falar que a alíquota é 12%, por exemplo, sobre o preço final. Na CBS vai ser 12% sobre o produto final. Por que não pode falar? Porque, na verdade, eu pago
o monofásico na saída da indústria e não na ponta do consumidor. Então, se eu for ver no preço final do consumidor, não é verdade que tem 12% de PIS/COFINS, né? Então, ou seja, eu tenho uma alíquota, eu tenho no fundo uma alíquota efetiva inferior aos 12%, e agora vai ser 12% na veia. Então, veja, mesmo para produtos que aparentemente possam ter uma tributação aparentemente igual ou maior que 12, que tem alguns produtos do monofásico que estão numa alíquota maior que 12, não é sobre o preço da ponta, e 12% é sobre o preço da ponta. Então, ou seja, mesmo nesses casos, é possível que nós venhamos a ter aumento aí de preço com essa sistemática da CBS, tá? Então, se a gente podia esperar alguma coisa de benefício aí em função dos reconhecimentos da legislação do Supremo, nessa situação, mesmo antes da situação de crise, já tinham várias empresas repassando para seus clientes essa redução, exclusão do ICMS da base de cálculo. Agora, isso volta para trás à medida que vai para uma alíquota de 12% e não mais a alíquota de 9,25%, né? Então, eu diria que a legislação tem o grande mérito de ser simples, mas eu diria que a simplicidade da legislação, mérito é do Supremo Tribunal Federal e do STJ, que decidiram por excluir da base de cálculo o ICMS, né, e provavelmente vão decidir pelo ISS e PIS/COFINS, e o STJ que aumentou aí a abrangência dos créditos tributários que uma empresa possa tomar. Sobre a Zona Franca de Manaus, também não vimos nenhuma inovação. Só lembrar que a Zona Franca de Manaus, até assim, a manutenção dos benefícios para a Zona Franca de Manaus é consequência não da opção do governo federal, mas é consequência da própria Constituição Federal, que assegura tratamento tributário especial para a Zona Franca, né? Então, ou seja, não é que o governo federal resolveu beneficiar a Zona Franca de Manaus, não é isso, é que, na verdade, ele está aplicando o que está na Constituição Federal. Então, mais uma vez, ele está refletindo aquilo que já existe, né, que já é determinado na Constituição, e por isso que foram mantidos os benefícios para a Zona Franca de Manaus. Em declaração na coletiva de imprensa do lançamento do novo plano de reforma tributária, foi falado que, por recomendação da OCDE, que toda essa questão do comércio eletrônico fosse cobrado antecipadamente do fornecedor estrangeiro. Então, a gente está falando aí de empresas como o AliExpress, por exemplo, que ao mandar um produto para o Brasil, o próprio AliExpress deveria recolher esse tributo. A gente queria ouvir os comentários da doutora Ana também sobre esse assunto. A legislação do CBS, ela atribui responsabilidade tributária para as plataformas eletrônicas, ou seja, as plataformas digitais e plataformas eletrônicas, que são os marketplaces, né? Os famosos marketplaces aí. E nessa atribuição de responsabilidade tributária, elas atribuem em duas partes separadas. Primeiro, da tributação sobre receita, ela diz o seguinte: olha, se o vendedor, pessoa jurídica, que está usando a sua plataforma, não emitir nota fiscal, né, não emitir o documento eletrônico, você, plataforma, tem a responsabilidade de recolher a CBS. Então, ele está pegando a função de fiscalização e jogando para as plataformas. Ele está colocando as plataformas aí como um braço alongado aí do próprio fisco. Segundo, por quê? Porque se a plataforma não fiscalizar o recolhimento do tributo, amanhã ou depois o fisco descobre que aquela empresa que vendeu por meio do Marketplace X não pagou tributo, ela vai atrás do Marketplace e, obviamente, o Marketplace não quer correr esse tipo de risco. E a segunda responsabilização é que ela fala o seguinte: olha,
na importação de produtos intermediados pela sua plataforma, e hoje é muito fácil comprar produtos, especialmente da China, né? Na China, acho que é o principal exemplo aqui. Você, marketplace, vai ter que pagar o imposto sobre a contribuição sobre bens e serviços, a CBS. Essa responsabilização das plataformas pelo recolhimento da CBS, no caso de importação por pessoas físicas, para mim, é uma obrigação muito além do que poderia ser a responsabilidade tributária da plataforma. Por quê? Porque a plataforma me leva, né, para o fornecedor XPTO lá da China. E a plataforma fala, bom, olha, eu faço a intermediação da oferta, eu faço a intermediação do pagamento, mas o produto, você, aí XPTO China, manda direto para casa da Ana Cláudia. E aí, agora, a plataforma vai ter que ter um controle de quando que essa mercadoria entra em território nacional para que a plataforma possa fazer o recolhimento da CBS. Lembrando, tem algumas situações em que a plataforma até tem, especialmente agora na pandemia, com empresas menores entrando nessas marketplaces e tudo mais, né? Às vezes você vê vendido por ABC e entregue pela plataforma X. Mas no caso do internacional, não, normalmente é o quê? É a empresa lá de fora mandando direto para minha casa, sem passar pela plataforma X, sem que tenha qualquer interferência da plataforma X. Mas agora a plataforma X vai ter que, então, me cobrar alguma coisa a mais, vai ter que me cobrar os 12% a mais, para que na hora que a plataforma fica sabendo que a minha mercadoria entrou no Brasil, a plataforma vá e recolha um DARF, né, relativo àquela importação, que quem está fazendo sou eu. Então, é um operacional burocrático, é uma situação confusa e é uma obrigação muito maior do que a plataforma possa assumir. E quando o fisco fala que a OCDE recomenda isso, né, há cerca de 2 semanas surgiu, foi feita uma publicação da OCDE relativa aí à obrigação, à intermediação das plataformas, né? A publicação chama justamente, chama atenção justamente para a importância que as plataformas digitais vêm ganhando. E aí, falando justamente que essas plataformas digitais, elas têm que colaborar dando a informação devida para os fiscos poderem fazer atividade de cobrança de tributos, né? Que elas são bem importantes para fazer essa intermediação. Mas, agora, falar que as plataformas são obrigadas a reter um imposto de uma operação que elas não têm o controle, porque ela tem o controle só do início do mundo, dela apresentando o produto da XPTO para a Ana Cláudia, e ela coletando o dinheiro da Ana Cláudia, entregando para a XPTO e retendo lá uma parte. A partir daí, é um negócio entre as partes, né? Entre a XPTO China, eu enquanto compradora que estou no Brasil. Então, essa publicação da OCDE, ela fala assim, ela chama aí modelo de regras para reporte, ou seja, para que esses operadores de plataforma informem os fiscos sobre as transações ali efetuadas. Não tem a sugestão de que quando for pessoa física, obrigue a plataforma a reter o imposto, né? Então, de fato, é uma obrigação excessiva, é algo que vai dar muito trabalho operacional, e eu tenho até dúvidas de como seria a implementação disso,
né, ou como seria aí a implementação disso. E as recomendações da OCDE, até o momento, são na linha de colocar a plataforma auxiliando os fiscos a saber quem vendeu, quanto vendeu e etc. Agora nós vamos para a parte final do nosso programa e nesse próximo bloco nós vamos falar de créditos fiscais e, por fim, nós vamos falar da convergência do IVA para o ICMS e o ISS. Bom, vamos lá. Quem tem créditos de PIS/COFINS, o governo garante que esses créditos não vão ser perdidos. O governo garante que esses créditos de PIS/COFINS poderão ser usados para compensação com outros tributos. Se poderão ser usados para compensação com outros tributos, eu entendo que poderiam ser compensados também com a própria CBS. Isso não está claro, não tem uma previsão expressa a respeito, mas se é qualquer tributo federal, a CBS estaria nesse bolo aí de valores aí a serem compensados. Depois, uma das grandes reclamações, especialmente dos exportadores, é que os créditos de imposto acabam virando custo, né? Porque acabam sendo créditos que eu nunca recupero. Então, a proposta de que a partir de que eu acumulo 3 meses e começo a usar, seria justamente para aplacar esse tipo de insatisfação. Mas eu queria lembrar uma coisa, né? Hoje, se eu tenho acumulação do crédito de PIS/COFINS, sob determinadas circunstâncias, claro que é mais cheio de regrinhas, mas eu já posso fazer uma perda e compra de PIS/COFINS, né, de crédito de PIS/COFINS que atenda aqueles critérios de compensação com outros tributos, que é o caso da crédito de PIS/COFINS da exportação, né, no mês seguinte, eu não teria que esperar 3 meses. Então, essa questão do acúmulo de 3 meses, que veio para dizer, olha, vamos organizar aqui, se em 3 meses você não usar, eu reconheço que é crédito em excesso e tudo mais, eles copiaram da legislação do IPI, né? E, de certa maneira, eles acabam, não é uma melhoria para o contribuinte, não é uma melhoria, por quê? Porque hoje um exportador ele já poderia compensar no mês seguinte, ele não precisaria esperar 3 meses e tudo mais, mas de qualquer maneira eu acho que a única coisa que eles quiseram fazer é uniformizar com o que existe aí em relação ao IPI, né, para fazer a perda e compra e aí a pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou pedido ou declaração de compensação. E de qualquer maneira a questão é, vamos ver se de fato, né, vão ser admitidos os créditos ou os contribuintes vão ter, como tem hoje, que brigar anos a fio para conseguir homologar a compensação, porque uma coisa é eu preencher os formulários, a outra coisa é eu conseguir a compensação de fato. A gente tem que lembrar que a compensação de fato tem demorado e a maioria das vezes tem sido indeferidas, e às vezes indeferidas por detalhe do detalhe do detalhe, e aí a empresa passa aí 2, 3, 4 anos brigando aí administrativamente para mostrar que a compensação é boa até ter a homologação. Então, tomara que com a CBS, essa questão e com os créditos amplos da CBS, essa questão da homologação da compensação possa ser mais ágil do que é nos dias atuais. Bom, em relação ao IVA nacional, veja, a proposta que tem no Congresso, né, que é o PEC 45 a 110, fala de uma alíquota de 25%. Aqui nessas discussões até agora do governo federal com os governos estaduais, sem incluir ainda os municípios, eles já estão falando numa alíquota de 30%, que seria uma alíquota extremamente alta para ser uma alíquota unificada aí sobre consumo, ou seja, eu estou até olhando num dos artigos que saíram esse tema, né, o artigo do G1, falando justamente que um estudo de 2 economistas do IPEA, Sérgio Gobetti e Rodrigo Orair,
eles mostram que as maiores alíquotas que se tem é da Hungria, com 27%, e Noruega, Suécia e Dinamarca empatados em 25%. Então, 25% já ficaria num patamar bem elevado. Se considerar 30% e ainda sem incluir os municípios, ou seja, se eu incluir os municípios, teria aqui, sei lá, para 32%, 35%, é uma tributação extremamente elevada, né? Então, essa questão das alíquotas aí, dessas alíquotas unificadas, me preocupa bastante. A questão do comitê gestor, a gente já tem o comitê gestor do próprio Simples Nacional, e que funciona. Tudo bem, o Simples é um número muito grande de empresas e uma arrecadação pequena, tá? Mas, de qualquer maneira, é uma experiência importante de colaboração entre União, Estados e municípios, e é uma experiência de sucesso do ponto de vista colaborativo. Agora, o Simples brasileiro, ele é criticado por muitos países por algumas distorções. Primeiro, normalmente o Simples, ele é um regime de entrada para os países. Na hora que a gente tem um regime de entrada com um topo de faturamento tão alto, a gente acaba tendo alguns efeitos. Acho que um dos efeitos é justamente que a gente acaba tendo muitas faixas de alíquotas dentro do Simples, a ponto de, em alguns, dependendo da tua faixa de tributação, vale mais a pena o lucro presumido do que o Simples, a tributação combinada do lucro presumido fica mais baixa. O segundo ponto a se considerar é que muita gente acaba não crescendo os negócios para não sair do Simples. E o terceiro ponto é que hoje o Simples Nacional, apesar dele ajudar as micro e pequenas empresas de verdade, hoje, o sistema Simples, ele tem pouca fiscalização, ele tem pouca vigilância sobre ele, justamente porque são contribuintes razoavelmente pequenos. E aí você vê uma enormidade de negócios apoiados em 4, 5, 6 empresas no Simples, né? Então, tem uma empresa que é do dono mesmo, a outra empresa que é do cachorro com o papagaio, da tia com a avó, né, da empregada com o motorista, e assim vai indo. Ou seja, isso faz que, e se pegar o caso aí da área comercial, por exemplo, é muito comum isso. O comerciante, e aí atrela essa questão do Simples, do uso indevido do Simples, naquilo que eu falei no começo, né, daquela visão de que não pagar imposto é bonito, não pagar imposto, né, ainda que seja por meio de sonegação, porque quando eu tenho 4, 5 empresas no Simples, se eu tiver 2 empresas no Simples, já é um crime contra a ordem tributária, né, que eu estou disfarçando quem é o dono para continuar aproveitando. Esse sistema, na verdade, esse sistema do Simples brasileiro, ele acaba tendo essas distorções. Não se poderia ter no Simples brasileiro alíquotas maiores do que é o sistema seguinte, né, a questão do lucro presumido. Eu não poderia ter aí pessoas fazendo uso de diversos CNPJs para disfarçar uma empresa maior, e eu não poderia também considerar negócios aí que já têm um porte maior dentro de um regime criado justamente para ajudar pequenos negócios a serem formalizados. Então, eu acredito que sim, é importante que o Simples seja preservado, tá? É um sistema que se mostrou aí de muito sucesso ao longo desses anos, apesar dele não ser simples, ele ter a sua complexidade, mas ele abrange um número muito grande de empresas, então não dá para dizer que ele não é um sistema bem sucedido, mas ele tem que ser revisitado e ele tem que ser muito mais fiscalizado para evitar essas distorções. Doutora Ana, nós agradecemos a sua presença, uma honra essa aula que nos deu aqui para todos que estão nos ouvindo. E agora palavras finais para quem está nos assistindo aí, da doutora Ana Utume. Bom, as minhas palavras finais em relação a tudo, ao nosso sistema, é que nós precisamos sim de uma reforma tributária que não avance a carga tributária, que não aumente a carga tributária.
nós precisamos urgentemente rever o tamanho do Estado, porque esse déficit fiscal gigantesco não vai ser possível cobrir com o aumento de arrecadação, então a gente vai ter que repensar o tamanho do Estado. E a terceira coisa é que nós precisamos aí ter também a reforma da mentalidade das pessoas, de saber que pagar imposto é uma coisa amarga, é ruim, mas é necessário aí para o financiamento das atividades do Estado. Então, agradeço aqui a oportunidade e parabenizo aí pela excelente iniciativa. Muito obrigada. Nós vamos deixar aqui os contatos do escritório da doutora Ana Utume para quem quiser, as empresas que nos assistem, empresas globais, empresas nacionais, entrarem em contato direto com o escritório da doutora Ana Utume para poder tirar alguma dúvida e acessar todo esse conhecimento aí compartilhado conosco. Eu agradeço a todos vocês, nos vemos no próximo episódio. Um abraço.